Seja muito bem-vindo ao PIBcast, o podcast da Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, em Ipanema. Aqui, fé, palavra e vida cristã se encontram. Prepare seu coração, o episódio de hoje já vai começar. Bom dia, querido ouvinte, bom dia, meu irmão, minha irmã, famílias abençoadas aí do Senhor, querida Ipanema. Nós somos a Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, aqui na cidade de Ipanema, há mais de 120 anos, pregando o Evangelho e proclamando a salvação em Cristo Jesus. Eu sou o pastor José Dito e hoje estou acompanhado aqui de dois seminaristas abençoados, Samuel e o Tiago, que vão dar agora suas saudações. Nós estamos aqui desfalcados do pastor Fernando, né, que está cuidando da sua tia, lá no Rio de Janeiro. Um abração, meu irmão, se você estiver ligado aí, e todo o povo de Deus aqui na nossa querida cidade de Ipanema. Samuel, dê aí o seu bom dia para o pessoal de casa, e depois o seminarista Tiago também vai fazer, e o Tiago vai orar, começando assim o nosso programa. Bom dia, amados irmãos, graça e paz a todos. Nós estamos hoje novamente para estar compartilhando, aprendendo, né? E a graça do Senhor está sobre nós, que você tenha espaço no seu coração para esse período agora de diálogo, de conversa, para a gente estar crescendo no conhecimento da palavra de Deus, tá? Que o seu dia seja ricamente abençoado e todos nós sejamos enriquecidos pelo poder da excelente palavra do Senhor. Amém, glória a Deus. Samuel, obrigado por ter aceitado o convite, tá? Eu sei que a sua vida é corrida, suas demandas são grandes, mas a sua presença sempre abrilhanta aqui o nosso podcast, né? Tiagão, dê o seu saudação aí, agradeça a Deus, peça ao Senhor por esse programa, para que Ele possa falar ao nosso coração. Bom dia, querido ouvinte, bom dia, Samuel, bom dia, pastor Dito, bom dia, Felipe, bom dia a todos que nos acompanham aqui no PIBcast, que também, como o Samuel disse, possa ser um programa abençoado e possamos sair daqui abençoados por essa palavra que nós vamos compartilhar aqui. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Santo Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia em que o Senhor, Pai, nos permitiu, ó Pai, desfrutar. Muito obrigado, Pai, por todas as bênçãos derramadas sobre nós, ó Pai. Ó Deus, agora nesse momento, ó Pai, clamamos ao Senhor, Pai, que os nossos corações possam estar, ó Pai, sensíveis à Tua palavra, ó Deus, aquilo, ó Pai, que o Senhor tem a dizer, ó Pai, através, ó Pai, desse bate-papo aqui, ó Deus. E que não somente nós, ó Pai, mas todos os ouvintes, ó Pai, possam ser edificados, ó Pai, e cheios do Teu Espírito, ó Pai, e possamos, ó Deus, começar esse dia, ó Pai, debaixo da Tua presença, ó Pai, abençoados por Ti. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido ouvinte, querido irmão em Cristo Jesus, eu quero agradecer aqui o Felipe também, que está nos abençoando. Hoje nós temos uma presença aqui especial, né, Tiago? A mídia da Igreja Batista está aqui na rádio, né? A mídia polivalente, né? A mídia mandou a Pamela. A Pamela, querida, agora está fazendo um cafezinho pra gente aqui, está até cheirando, e depois vai fazer aqui umas fotos, alguns vídeos, alguns cortes para publicar aí na mídia da igreja. Então, glória a Deus pelo Ministério de Mídia da nossa igreja, que tem sido uma bênção e tem aí compartilhado com unção, né? Tudo que a gente tem feito. Tá chegando aqui com um cafezinho pro Tiago, pro Samuel. Glória a Deus, tá, Pamela? Falei com ela que se ela bobear aqui, a gente pega ela para falar também, né? Acho que é por isso que ela saiu rapidinho da sala. Já correu. Querido irmão, nós queremos mandar um abraço aí pro Danilo, que já tá conectado aí. Deus abençoe Danilo, Sarine, sua filhinha, família abençoada aí que Deus tem nos dado de presente nesse tempo. Hoje nós vamos conversar aqui, Samuel, Tiago, sobre o seguinte tema: fé e esperança para tempos difíceis. Estamos vivendo dias difíceis, né, Tiago? O que você acha? Não são tempos fáceis, né? Nem no nosso contexto familiar, nem no nosso contexto socioeconômico, nem nos contextos das igrejas, por mais que pareça ser o contrário, né? Alguns dados têm mostrado o avanço da igreja Brasil e mundo afora, mas sabemos que são tempos difíceis, mas também não estamos surpresos, porque a própria palavra do Senhor vai dizer isso, né? Que os tempos realmente ficariam mais complicados. E estamos aí para esse tempo e temos que vivê-lo, né? Da melhor forma possível. No mundo teríamos aflições, né, Samuel? Quero ouvir o Samuel também. Samuel, fala aí a título assim de introdução, né? Pano de fundo aqui para nossa conversa. No que diz respeito, o Tiago abordou aí
as crises, né, que a gente vive em várias áreas, ética, moral. Eu queria que você falasse assim, qual a sua leitura desse momento, assim, no que diz respeito a tribulações do povo de Deus, enfermidades, né, problemas e crises familiares, de relacionamentos conjugais. Como é que você vê essa situação? Muita gente sofrendo, Samuel? Pastor, com toda a verdade, nós estamos hoje aí e diante do exposto, né, nós observamos e constatamos a realidade e a fragilidade do ser humano. O quanto que nós somos limitados e carecemos todos os dias da graça e misericórdia de Deus. Aí nós vemos aí situações extremas. Hoje nós temos um contexto, uma amostra muito real de uma sociedade adoecida em todos os aspectos, na família, questões pais e filhos, marido e esposa. Nós temos aí nas demandas do trabalho também muitas pressões, crises aí e adoecimento aí nos relacionamentos, né? Tá faltando paciência para muita gente, tudo é para ontem, uma correria desenfreada. Então tem atingido qualquer idade. Nem as crianças hoje estão isentas de uma pressão, de uma cobrança, de uma intensificação que está só crescendo. Entendi. E aí vai atingindo aí todas as classes, as camadas da sociedade. Toda a sociedade passa por muita luta, né? Muita tribulação. Constantemente. E é isso que nós queremos, ouvinte, nessa manhã, trazer um pouco de conforto, um pouco de consolo ao seu coração, nutrir, alimentar a sua fé e a sua esperança através da palavra de Deus. Talvez você que está nos ouvindo está passando por alguma luta, alguma tribulação na sua vida, seja de que natureza for. Creia, o Senhor Deus, Ele é poderoso, né, Samuel? Para nos abençoar e nos valer e nos alcançar com graça e com misericórdia. O texto que a gente vai usar hoje é o texto de Lamentações, de Jeremias, capítulo 3, eu vou ler do 17 até o 23. Presta atenção na leitura que farei. Já não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar do bem. Olha a situação em que o profeta se encontra, o profeta Jeremias. Eu já não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Ele chega a afirmar, Samuel e Tiago, que a esperança dele no Senhor acabou. É como se a fé dele no Senhor tivesse desfalecendo. Versículo 19, Lamentações 3. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. A minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quantas pessoas não estão assim, né, Samuel? Nesse exato momento, a minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, propriamente dito, né, no texto que a gente leu, eu quero lembrar o querido ouvinte que esse contexto, né, pensar sobre o contexto elucida, né, o nosso entendimento, a nossa compreensão do que a Bíblia está dizendo. E é um contexto de muita dor, muito sofrimento por parte do povo de Israel, porque havia sido escravizado, né, exilado. Jerusalém havia sido destruída pelos babilônicos, né, babilônios, e então o povo está escravizado lá na Babilônia, longe da sua terra natal, e a cidade de Jerusalém está destruída, os muros estão destruídos. É uma tristeza só. Se o bom leitor da Bíblia aí vai lembrar
que estavam morrendo pessoas por desnutrição, por fome, havia atos de canibalismo entre o povo, as mães matavam os filhos para comer. Então, assim, numa leitura superficial, a gente nem consegue dimensionar a profundidade do sofrimento do povo de Deus naquela época. E eu queria ouvir aí o Tiago sobre essa introdução aí, Tiago. O coração de Jeremias, o coração do profeta nessa situação tão caótica do povo de Deus, ele que toma para si essa dor, né? Ele que intercede pelo povo, pede perdão pelo pecado do povo, e apesar de não ter pecado junto com o povo, né? A gente sabe que isso tudo aí é causa do pecado, da desobediência. Ele toma para si, chama essa responsabilidade e sofre, né, muito junto com o povo de Israel ali. Como é que é, Tiago, esse momento aí, como é que você vê isso, momento da história do povo de Deus? Lembrando, né, que Jeremias, né, muito carinhosamente conhecido como o profeta chorão. Profeta chorão. Mas como o pastor Dito bem disse, né, esse contexto explica todo esse título, né, esse nome que nós damos para ele, né, alguém que viveu, né, literalmente na pele, tudo que o pastor Dito acabou de dizer aqui. Então ele viu. Talvez um dos únicos que tivesse coração para sentir isso e chorar, né? Exato. E o seu papel na história ali, né, além de profetizar, trazer esperança, né, alento, né, para o povo que estava ali cativo, que estava passando por aquela situação, não só ele, como outras pessoas aqui, né, Abacuque, se eu não me engano, né, próprio Isaías vai mencionar isso também, você vai pegar ali em Isaías 40, traz esse pano de fundo, enfim, mas Jeremias, ele é alguém que estava vivendo aquilo de verdade, né, e esse viver como explicar, ele é muito vivo na vida de qualquer pessoa. Você está passando a situação de um extremo tão grande, tão assim, fora do normal, que você não tem outra reação. E eu creio que esse contexto que Jeremias está vivendo ali, é o Senhor também usando desse momento, né, da visão mesmo ali, literal de Jeremias, para poder trazer ao povo, né, não só a esperança, mas também deixar o povo a par do que realmente está sendo o porquê dele estar vivendo aquele vale, aquele momento de exílio, né, não é à toa que Jeremias vai falar aqui até o versículo 20, né, você vê que ele está destruído, ele está fisicamente destruído, mentalmente destruído, né, emocionalmente destruído, e esse aspecto que ele coloca aqui nas suas palavras, nesse texto, que a partir do versículo 21 tiver uma virada de chave, mas até aqui, que é nesse contexto que nós estamos falando de Jeremias, ele está reverberando não só o sentimento dele, o sentimento do povo, e inclusive também, né, de certa forma aqui, um sentimento que Deus havia, né, com o próprio povo, do seu desgosto pela situação que o povo havia vivido, né? Estava vivendo. As consequências ali não foi por falta de aviso do próprio Deus, né, através de outros profetas, que viria esse castigo, esse juízo, né? Lembrando que Deus é amor, mas também é justiça e é juízo, né? Então, não há como a gente, né, desconsiderar esse fator na história. E chega o tempo que o juízo, né, de Deus vem sobre o povo, e Jeremias está junto com esse povo. Então, assim, eu acho muito interessante, né, o contexto de Jeremias, que às vezes é muito mal interpretado por esse sentido, né? Porque são cinco poemas que a gente vê aqui, né? Todos eles muito tristes, né? Se você pegar aqui dentro do livro. O livro de Lamentações é um livro poético, poético, né? Exatamente. E se assemelha muito ao livro de Jó. Exatamente. Só que, assim como Jó, por exemplo, né? O objetivo principal não é trazer para o próprio Jeremias o consolo, apesar dele também ser consolado, mas é ele trazer para nós, agora, os leitores desse tempo, né, todo o aspecto da esperança e do consolo que vem do Senhor, mesmo em tempos de circunstâncias adversas como esse. Perfeito. Samuel, no versículo 17, o profeta diz: eu não sei o que é ter paz, e esqueci o que é desfrutar do bem. O sofrimento, Samuel, na vida de qualquer pessoa, né, na vida do cristão ou não cristão, ele pode chegar nesse nível da pessoa já nem se lembrar mais do que é ter paz, o que é ter prazer. Você já passou por isso, ou conhece alguém que esteve assim, e pode dar uma palavra aí para o ouvinte, se caso estiver nessa situação?
Lá, o Jeremias também, o texto aqui abordado, né, que nós acabamos de ler, ele também não esconde a sua dor. Diante do caos, diante de todos os traumas ali, a tragédia ali, à vista dos olhos, ele verbaliza o cansaço que ele tinha, o extremo, as questões materiais, lá, tudo demolido, destruído, e ele também demonstra um cansaço espiritual também ali, uma fraqueza, o corpo se abate, a alma se entristece, e aí está passando aquela, não apenas o olhar, o que os olhos estão contemplando, mas agora... Se eu estou entendendo a sua leitura aí, ele não tenta maquiar. Exatamente. Não, está tudo bem, glória a Deus, ele abre o coração, ele rasga o coração diante do Senhor. Ele realmente se vê e aí olha e fala o quanto frágil nós somos, o quanto limitado, o quanto que nós carecemos desse socorro. Então, ele tem essa sensação e está mostrando isso claramente. Ontem eu estava na rua e passei numa loja para pegar um material. Aí um amigo meu, ele estava mais lá pro fundo, mas ele estava meio desconcertado. Aí eu percebi, já conhecendo ele estava meio abatido, por questões de saúde da mãe. E aí eu vi que ele estava, eu perguntei, e aí ele começou a se derramar. Não aguentou, ou seja, diante de uma crise que ele está vivendo na família, ele não aguentou. Por mais que seja brincalhão, conheço ele e tal, mas o corpo, o que está por dentro, e a gente não consegue visualizar, mas externou no corpo externo. É mais forte. Forte. E aí ele tentando ali meio que segurar, aí eu fui conversando com ele, e aí chamei ele, vamos lá pro fundo, vamos lá pra gente orar. E aí fui com ele até no fundo lá, na copa lá do serviço, e deixei ele desabafar um pouco, porque estava precisando também. E eu fui percebendo e vendo, diante da realidade dele, o drama que ele está vivendo, familiar. Então, vamos orar, vamos clamar ao Senhor para Deus intervir. E aí oramos, chorei com ele chorando, e aí nós vemos a nossa fragilidade, o quanto que as pessoas realmente estão aí, às vezes, a fachada, né? A barba está bem feita, o cabelo está arrumado, mas por dentro sofrendo, tá lá, né? Desabando tudo. E aí, pastor, ali o Espírito Santo realmente nos move a isso. Orei com ele, conversamos um pouco, e ele já começou a se sentir um pouco melhor. Diante da agitação, da preocupação com a mãe, preocupação, a medicação, o tratamento, tudo que envolve, e ele ali, a cabeça rodando ali, pensando em tanta coisa, o trabalho a desenvolver, e o corpo inteiro ali sentindo, e agora externando. E aí a gente conversou um pouco ali, cara, vou estar orando pela sua mãe, vou estar intercedendo a Deus por ela, Deus é poderoso para curar, para restaurar, para trazer um renovo que ela precisa. E aí ele se sentiu um pouco melhor. Glória a Deus. Depois ali de uma tensão pequena ali, mas a gente vê o poder da oração que Deus pode fazer. Uma questão interessante aí, Samuel. Jeremias, ele está aqui abrindo o coração para Deus. Exatamente. Né? E ele diz no versículo 20 o seguinte: a minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Será que o que intensifica, e agora eu queria ouvir o Tiago também, será que o que intensifica, Tiago, a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa tribulação, seja aquela ideia fixa ali no problema? Por exemplo, essa pessoa que o Samuel atendeu, orou, e que ficou aliviado, né? Isso aconteceu por causa de compartilhar ali, abrir o coração e ter alguém ali ouvindo. De repente você nem falou nada, né, Samuel? Só ouviu e orou. E os terapeutas, né, os psicólogos, eles afirmam que só da pessoa abrir-lhe o coração, falar, ele já é parte da cura, né? E o versículo 20 diz o profeta que ele está lembrando disso constantemente. Essa ideia fixa ali no sofrimento piora, Tiago, o sofrimento, intensifica a luta? Quando ele usa, né,
sobre a analogia aqui do absinto, né, do veneno, né, tá corroborando essa continuidade aqui do... Quanto mais pensa, mais amargo fica, é isso? Exato. E isso é um veneno mesmo, isso adoece a alma, isso adoece nosso pensamento e, consequentemente, e a ciência vai provar isso, né, adoece o próprio corpo físico, literal. Ontem, coincidentemente, né, o Samuel usou o exemplo aqui do dia de ontem, né, ontem em uma das devocionais, aconteceu algo semelhante, nós conversamos algo que estava até fora do que nós falamos, né, na devocional, mas um fato muito curioso aconteceu, que dentro da conversa nossa ali, depois do nosso momento ali devocional, surgiu essa demanda, né, de estar adoecido por uma insistência, vamos assim dizer, de sempre estar trazendo a situação ruim à tona novamente. Não quer dizer que a gente tem que, como o Samuel bem disse, né, a gente não deve esconder, a gente não deve achar que não está acontecendo. Os fatos estão aí, nós temos que lidar com ele dia após dia, né. Uma coisa é você encarar o problema e tratar. Exato, isso aí. Ou pedir ajuda. Outra coisa é você ficar remoendo isso. Exatamente, né, nós temos realmente que dar conta, né, do nosso dia a dia. Muitas vezes nós não damos conta e aí por isso nós contamos com o Senhor, na verdade, para todas as coisas, até que nós damos conta, né, e não é essa a questão. Mas a questão é que quando nós trocamos a esperança pela lembrança daquilo que é ruim, daquilo que nos faz mal, do problema que já está nos afligindo, nós começamos a auto-sabotarmos. Então a gente começa a adoecer, e aí a gente começa a adoecer, e quando começa a adoecer da cabeça para o corpo, é muito mais complicado, porque os efeitos são devastadores na vida da pessoa. Jeremias aqui, quando eu imagino assim, a intensidade da dor dele, né, sentimental, e eu digo mais, né, até física, porque chega um ponto que a dor é tão grande, que a gente, mesmo não sentindo fisicamente, a gente sente ela no próprio corpo, né? Então, quando ele coloca, né, minha alma anda continuamente, se lembra disso e se abate dentro de mim, né? Você se prostra. E aí um homem, né, uma mulher prostrada ali, pelo sentimento e pela lembrança, ela com muita dificuldade consegue restabelecer e consegue se levantar novamente. A gente precisa, obviamente, né, de uma intervenção sobrenatural nas nossas vidas. E aí, né, o Samuel contou o caso aqui, Deus usa pessoas, né, usa a sua palavra, obviamente, ele usa momentos, né, e ele vai trazer à memória, né, novamente o renovo, mas precisa de também ter um despertar nosso para entender que esse momento está nos fazendo mal e revivê-lo dia após dia vai nos causar mais mal ainda. Entendi. Então a sua palavra é que existe esperança, né? Por mais sombria que seja a situação, a realidade, a circunstância, e nós temos escolha, a esperança. Né? E nós temos a escolha, né? Apesar de Jeremias estar ali trazendo esse reflexo do que ele estava vivendo e vindo à tona com uma enxurrada de sentimentos, né? Ele podia ter escolhido continuar nesse pensamento, mas o texto vai continuar falando que ele escolhe mudar e trazer aquilo que também no passado foi esperança e que ele viveu. É interessante, né? Isso é do comportamento humano, né? Nós temos em nós, no nosso histórico, né, momentos ruins, péssimos, tenebrosos, que nós queremos esquecer, e temos momentos muito, muito bons acontecendo de forma simultânea, ou logo, né, anterior àquilo, ou depois, e aí nós optamos por um ou por outro. Não é que não existe algo bom, existe, né, só que nós escolhemos viver e trazer novamente aquilo que é ruim. Esse é assunto para o próximo bloco, né? Você já está dando spoiler. Não, eu não sabia. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Na vida do servo de Deus, nenhuma luta, nenhum sofrimento é em vão. O próprio Jesus afirmou isso em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se a sua vida está debaixo da cobertura do sangue de Cristo, fique em paz, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus é contigo e você vai passar por essa luta aí, e na sua vitória, lembre de dar glória e graças a Deus que foi misericordioso com você. Samuel, no versículo 21, é uma mudança aí, né, drástica aí na fala de Jeremias. Até então ele está falando da luta, da dor,
que os pensamentos dele estão fixos ali naquela tristeza e a alma está abatida. Só que no versículo 21 dá uma guinada e ele diz assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que aconteceu com o profeta aí? Ele recebeu uma cura aí instantânea, os sofrimentos acabaram, a luta sumiu, a cidade foi reconstruída da noite para o dia, né? Jerusalém foi liberta ali das mãos da Babilônia. Aconteceu isso ou foi uma mudança interior e espiritual? Pastor, ele teve uma mudança, né? Uma virada de chave. A partir desse versículo, e a palavra esperança, né? Também significa corda. Corda, onde ele se prende, aquela corda do socorro. E aí, diante tem algo para segurar. Isso. É semelhante a uma escada. Você tem um corrimão lateral para te sustentar lá, te dar um apoio. E agora é como se ele, firmado nessa corda, firmado ali no que o pensamento dele está conduzindo para a coisa do alto, firmado em Deus, diante do caos, diante desse extremo, da dor do outro, vendo a calamidade ali estampada, né, diretamente, é como se ele dissesse: a minha esperança se arrebentou. Aí entra a crise, o desespero, vem no pensamento muitas coisas extremas, e aí no versículo que nós lemos aí, no versículo 20, né, no 21, todavia lembro-me do que pode me dar esperança. Aí é como se o cérebro dele ali, as reflexões dele, desse uma reativação. Então é como, se eu estou entendendo o que você está querendo dizer, como se ele tivesse dentro da sua alma, dentro da sua mente, não só lembranças ruins. Peraí, eu também tenho coisa boa para lembrar. Bom, ele, diante do extremo, aí quando ele se dá conta disso, todavia, olha, eu estou percebendo, e eu posso também resgatar, trazer para dentro de mim aquilo que vai me trazer renovo, que vai me dar um respiro, e eu consigo de novo me agarrar nessa corda para redobrar as minhas forças, minha energia, minha disposição. E aí ele traz a lembrança, ele traz para a memória dele aquilo que é realmente satisfatório. E é o poder de Deus que nos faz isso. Diante das nossas crises diárias, uma vez eu acordei de madrugada, o sono foi embora, aí eu fui assistir televisão ali, ver um noticiário, coisa e tal. Aí eu comecei a ficar meio com o pensamento acelerado, que negócio todo. Aí eu fui assaltar a geladeira lá, fui assaltar a geladeira para ver se amenizava, mas cada um tem sua válvula de escape. Exato. Aí eu fui lá, medi a glicemia, estava legal, aí aí o coração começou a palpitar e eu tive lá uma crise de ansiedade, um negócio que a gente está sempre ouvindo aí, né? Fulano deu uma crise de ansiedade. Só acontece nos outros, acontece, né? Lá nos outros, né? Lá em casa só acontece. O que eu fiz? O domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito. Abre parênteses aí, Samuel. Eu já ouvi muita gente dizendo que a ansiedade é falta de fé, e nós estamos falando sobre sofrimento, sobre esperança, né, em tempos difíceis. Tem muita gente com picos, né, de ansiedade, até depressão. Você acha mesmo que isso é falta de fé? Olha, é um problema comum a muita gente. É comum a muita gente. Então, cada um de nós vai representar de uma forma. Porque então, você afirmou na sua fala, eu ouvia falar. Isso. Aí até que eu experimentei. Aí então Elias não estava de brincadeira, de mimimi, Jonas, Davi. Né? Quando eu peguei ali, eu me dei conta, aí eu entendi, eu consegui fazer uma autoanálise imediata, e aí eu me dei conta, falei, olha, eu estou perdendo o controle aqui. Aí a gente lembra dos frutos do Espírito, né? Domínio próprio. O que eu fiz? Tentei me concentrar, fui para a palavra de Deus, as ferramentas, né? Fui para Salmos, comecei a ler, e aí eu fui me redobrando, como é que eu falo? As forças foram voltando ali, o consciente, porque é na palavra de Deus, é Ele quem nos dá esse renovo. Aí a esperança foi renovando ali, aí como disse, a manivela foi rodando ali, rebobinando o filme aí,
E aí as coisas normalizou. Aí eu consegui Trazendo estabilizar. equilíbrio, paz, né? Exatamente. As circunstâncias às vezes não mudam, né? Mas a gente fica equilibrado, igual você disse aí. Tiago, Samuel usou uma palavra ferramentas. Seria isso uma caixa de ferramentas que o profeta tinha ali, e mesmo em meio às dificuldades, às lembranças ruins, a realidade difícil que ele estava vivendo junto com o povo, ele disse, olha, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança, eu vou abrir minha caixa de ferramenta aqui e vou ver que ferramenta usar. O Samuel afirmou que no caso dele essa ferramenta foi a palavra de Deus. O que você tem a dizer aí para os nossos ouvintes sobre o que fazer nos momentos difíceis de sofrimento, seja uma enfermidade, seja um luto, seja uma crise econômica, conjugal, relacional, familiar? Existem essas ferramentas mesmo? Como é que funciona isso aí? Nós estamos falando aqui, né, desde o começo do programa, sobre sofrimento, sobre sentimentos, né, sobre emoções, mas não é somente emoções, não é somente sentimentos, apesar de estar dentro do contexto aqui, obviamente nós não estamos desconsiderando isso, que nós estamos falando de seres humanos, como somos nós. Mas para mim a grande virada aqui de chave, né, de Jeremias, além do sentimento, obviamente, que muda ali a percepção, né, a decisão, a racionalidade, né, em trazer, né, novamente para dentro do seu pensamento algo que faz sentido além do sofrimento, né? O versículo 21, ele, na primeira parte, né, quero trazer a memória, só que o versículo 22 vai falar o que ele quer trazer à memória. Então, você só traz à memória aquilo que você já tem prévio, né? O Samuel falou aqui da sua experiência. Eu tô passando por uma situação de crise, de ansiedade, né? Seja qual for, né, a dificuldade, e eu vou buscar onde? Né? Se eu não tenho na memória algo que eu possa ir buscar e que me traga esperança, aquilo que eu vou buscar vai continuar. Uma coisa é abrir a caixa de ferramentas, exato, e escolher, né? Exato. E aí, outra coisa é não ter a caixa de ferramentas. E aí quando eu abro essa caixa de ferramentas, quando eu abro esse leque de opções que deveriam existir, no caso ali, eu vou me deparar com o quê? Né, se eu só me deparo com coisas negativas e aquilo que não me traz esperança, ou que me traz uma pseudo-esperança, porque, querido ouvinte, muitas das vezes nós pensamos que a nossa esperança está fundamentada naquilo que pode ser um recurso imediato para nós. Talvez são as nossas conquistas, nosso dinheiro, a nossa segurança, a nossa autoconfiança. E olha, meu querido, todas as vezes que nós fundamentamos a nossa esperança nessas coisas, nós não conseguimos superar o momento difícil. Por isso é tão importante nós realmente termos previamente, né, as experiências com o Senhor, porque essas experiências que nós não podemos viver só delas, obviamente, mas certo é, quando nós vivemos uma vida com as experiências no Senhor, quando as situações vêm, né, e elas vêm mesmo, não tem como nós fugirmos delas, nós conseguimos buscar novamente nesse contexto, nesse passado, nessa história, novamente a lembrança que o Senhor sempre estará conosco, né? Não é só aqui Jeremias, você pega Davi, você vai pegar muitas outras pessoas, Jó, por exemplo, né? Você vai pegar muitas outras pessoas no contexto bíblico que passaram por situações assim de extremo sofrimento, né? E eles sempre vão trazer a memória, né? O Senhor e aquilo que o Senhor havia feito por eles. E quem o Senhor, acima de tudo, né? Quem o Senhor era, né? Eu acho muito interessante. E aí eu quero concluir essa minha fala, que nós lembramos às vezes do Senhor que faz, né? E do que ele fez, mas temos que lembrar do que o Senhor é, né? E essa percepção da magnitude, do tamanho do Senhor, e aí eu creio que quando Jeremias está falando aqui, ele está pensando obviamente no que o Senhor já havia feito com o povo e pelo povo no passado. Entendi. Mas ele está também lembrando de quão grande é esse Deus, quão grande é o nosso Deus, né? O Isaías 40, por exemplo. As circunstâncias mudam, o nosso Deus não. Exato, e aí nós às vezes colocamos as circunstâncias num patamar maior, né, e de superação do nosso Deus. Isaías 40, por exemplo, quando chega lá no seu final, e aí todo mundo lembra do final que é muito bonito, ali traz o renovo, traz a esperança, né, para nós. Os que esperam no Senhor, ali é muito renovarão bonito. Suas forças. Exato, mas
quando você pega no comecinho, né, acho que não me engano, a partir do versículo 12, ali de Isaías 40, né, Isaías vai usar uma figura de exagero. Tem um nome né, na língua portuguesa para essa expressão, mas eu não vou me lembrar aqui agora. Mas quando nós começamos a trazer aspectos assim, mais de exagero para situações, não é o caso aqui, mas ele vai falar, né, que o Senhor é tão grande que ele pega os rios, né, os oceanos na palma da sua mão, ele mede a terra. Então, assim, isso é para trazer na memória o tamanho de Deus em relação à circunstância. E aí, quando nós temos esse entendimento, que a gente já experimentou isso anteriormente, as coisas começam a mudar de figura, e é o que acontece com Jeremias aqui. É isso que faz essa virada de chave, como disse o Samuel, né? Exatamente. Quando a gente recorda do que Deus é, do que a sua palavra afirma que ele é, a esperança renova, né, Samuel? A gente tem uma corda onde segurar. Aí no versículo 22, ele começa então, na prática, a dizer que esperança é essa, né? Que memórias boas são essas que vão trazer de novo a paz no seu coração. Ele afirma assim, Samuel: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ele está lembrando aqui que o problema do povo, no momento ali, é por causa do pecado, né? E mais que se o povo voltasse, pedisse perdão, se arrependesse, Deus traria também um renovo e restauração. Isso aqui abre um leque para a seguinte pergunta que todos fazem quando falam sobre sofrimento: qual a origem do sofrimento? Deus é o autor do mal? Deus, ele tem prazer no sofrimento das pessoas? Queria que o seminarista Samuel falasse para os ouvintes aí, por que a gente sofre, Samuel? O pecado machuca. O pecado, ele vai destruindo aos poucos aquele que resiste se entregar a Deus, em se arrepender e confessar o Senhor Jesus como seu Salvador. E quando mais se prende ao pecado, vai corroendo, vai desmoronando. É como se cada dia vai desmoronando as propriedades da minha vida espiritual, minha vida física, as perdas materiais. E aqui Jeremias, o texto também vai nos ensinar, vai nos mostrar que permanecer somente na lembrança da dor pode fazer as pessoas se afundar ainda mais. Piora a situação. Piora a situação. É ficar neutralizado, se permitir ficar neutralizado, sabe? Não consegue virar essa chave, e aí se prende. Seria aquela pessoa que todo assunto ela está lembrando daquela luta que viveu, que está vivendo. A ausência de se permitir ser renovado, a dar esse passo. Então, ficar alimentando, muita gente que está vivendo situações aí e está preso, está agarrado demais ali, não consegue ter uma redenção, e aí ele vai a cada dia piorando a situação. E quando ele não se lança nas mãos de Deus, quando ele não se lança para o Senhor, entrega a sua vida, ele vai distanciando o caminho para ser curado. Agora, Samuel, ele dentro dessas misericórdias, que é bom destacar, está no plural, são várias misericórdias, incontáveis misericórdias, é proporcional aos nossos problemas, que são muitos também, né? Então, se a luta é variada, a misericórdia de Deus é multiforme. Pedro fala que é a multiforme graça de Deus, né? Exatamente. Ele diz assim, olha, a gente não está consumido, nós não morremos ainda, porque Deus é misericordioso. Então, será que o problema é que a gente às vezes não percebe isso? Espera aí, eu estou inundado aqui num oceano de luta, de problema, de tribulação, mas eu estou vivo, eu estou respirando. Por que as pessoas têm tanta dificuldade assim de perceber? Eu estou vivo, tem jeito, né? Exato. Tem solução, Deus é misericordioso, se eu tentar um pouco mais eu vou conseguir, se eu acessar a palavra lá igual o Tiago falou, se eu encher meu coração das promessas de Deus. Será que o inimigo está por trás aí tentando cegar os nossos olhos para essa vida que é real,
Por exemplo, agora tem muita gente, né, com picos aí de ansiedade, tristeza, depressão, e com razão, porque os problemas são reais, mas não conseguem perceber, poxa, eu estou vivo. Exatamente. Olha o que ele acessa lá na memória dele. Deus é bom, Deus é grande, igual o Tiago falou. Ele é gracioso. Se a gente se humilhar, ele vai perdoar. E olha que milagre, a gente não morreu ainda. Exatamente. Então tem jeito. A gente acorda, Deus está permitindo abrir os olhos. É como a gente sempre comenta, né? Tem muita gente que está no hospital que gostaria de em breve estar saindo de lá. Tem muita gente que está aí num processo de tratamento. Está lutando para viver, Está lutando, né? Ali. E as pessoas estão aí por situações tão pequenas. Não estamos isentos dos problemas. Cada um de nós temos as suas variedades de crises, situações. Outras, umas grandes, outras pequenas, médias, pequenas, rápidas, a curto prazo ou extensas. Mas há tantos que vão dando essa corda e vão ficando, mas realmente deixam de lembrar, de entender que existe um Deus cheio de graça, de misericórdia, que deseja que a gente saia desse labirinto. Tem gente que entra em labirinto e fica ali, e aí perde o controle, não consegue sair mais, e vai ficando ali preso, vai ficando envolto a lembranças negativas que não faz a pessoa desenvolver, não dá esse passo no caminho para ser curado. Então, essa misericórdia, quando a gente levanta de manhã, estou respirando, eu estou com saúde. Já seria motivo de gratidão, de louvor e de crer que as coisas podem melhorar. Exato. Os nossos sentidos estão funcionando, a gente está enxergando, nosso nariz está funcionando. Pode estar congestionado aí por causa do frio aí, mas se a boca está alimentando, seus ouvidos estão aí, Samuel, ouvindo. Você citou uma questão muito importante, que nós que temos esse hábito, né, pastoral, Sim. de capelania, de ir numa cadeia, de ir num hospital, na UTI, lá em Muriaé, no Hospital do Câncer, né, a gente está sempre ali dando assistência, e vocês também dão. A gente vê, né, as pessoas lutando ali para respirar. Exato. Você falou aí, a gente amanhece, às vezes não percebe, poxa, eu tô respirando aqui sem aparelho. Exatamente. Normal, tranquilo, os 2 pulmões funcionando, e às vezes você vê um bebê, né, prematuro ali na UTI neonatal, sorvendo ali aquele pouquinho de oxigênio que consegue, se esforçando para viver. Então isso é misericórdia de Deus. É misericórdia. Um dia, graça do Senhor. Eu visitei uma irmã lá de nossa congregação em Santa Filomena. Pastor Fernando, né, solicitou, eu estava lá no PAN internada, e a saúde bem fragilizada. E ela se esforçando ali com os aparelhos e tal, estava lá a irmã acompanhando, mas eu me deparei quanto à fragilidade humana. E aquela irmã tentando ali, né, a gente conversando, falei da Bíblia com ela, citei alguns versículos, e ela naquela luta, mas ela tentando se renovar. E aí eu fui percebendo, olhando, e os demais em volta também ali, segurando em alguma corda. Mas qual a corda que eles estão segurando? E é uma questão: para onde você vai no dia da dor? Para onde as pessoas vão no dia do luto? Para onde a gente vai no dia do dia apertado, que a alma por dentro está desmoronando? Nós temos a palavra de Deus. Nós servimos a um Deus presente, que nos ama, que é o pastor que cuida, que não deixa faltar, que está protegendo, que está provendo. E aí, olhando para a funcionalidade do nosso corpo, a respiração, nossos pés andam, Aleluia. Nossas mãos movimentam, nosso cérebro está funcionando, você está raciocinando, você está administrando seu dia, seu organismo está em pleno funcionamento. E aí, quando acordamos e o Senhor fala: você está vivo, pode prosseguir. Glória a Deus. Eu vou te acrescentar, eu vou te adicionar aí. E aí, muita gente não percebe isso e vai realmente se desvalorizando e perdendo o sentido e a riqueza e a preciosidade da vida. Não se limitar apenas naquilo que é um dissabor, uma situação angustiante ali, mas que é passageiro. A tempestade, quando vem, ela vem, dura um período e passa e vai embora. Se Jesus estiver no barco, então vai tudo bem. Quando os discípulos estavam no barco, eles tiveram com medo. Jesus dormiu, levantou, falou 2 coisinhas lá, abençoou,
aquietou, normalizou e prosseguiu. Glória a Deus. E eles chegaram do outro lado. Aleluia. E é isso que o Senhor faz Palavra conosco. abençoada, Samuel. Querido ouvinte, essa é a nossa intenção nessa manhã. Que independente da sua luta, do seu sofrimento, da sua dor, que são reais, são justos, né, e verdadeiros, mas também são reais e verdadeiros os grandes feitos do Senhor, e reais e verdadeiras as suas muitas misericórdias. Jeremias chega a afirmar no versículo 23, que elas se renovam cada manhã. Toda manhã vai ter luta nova. A gente costuma brincar lá em casa que as misericórdias do Senhor são igual vasilha na louça, louça lá na pia, né? Se renovam toda manhã. A irmã lá lava tudo de noite, né? No outro dia tá tudo cheio de novo. Então, mas as misericórdias do Senhor também são assim, se renovam todas as manhãs. E apesar das lutas também serem novas, todo dia tem outra luta para a gente enfrentar. Você acaba de vencer uma aqui, tem outra ali na frente, mas as do Senhor também se renovam, a graça e a misericórdia dele. Fique firmado nisso. Nós vamos ouvir mais uma canção agora para elevar a sua fé, a sua esperança, fortalecer a sua comunhão com Deus, para que você passe por essa luta aí, glorificando o nome do Senhor. Depois nós vamos voltar aqui com a agenda da nossa igreja para esse final de semana e com as nossas considerações finais. Queridos, nós já vamos aqui nos despedindo, né? E diante do esposo aqui do texto que nós lemos, nós consideramos que se nós ainda estamos respirando, estamos de pé porque é a misericórdia de Deus que nos sustenta. Ele é a fonte inesgotável de toda misericórdia. Nós vamos ainda essa semana, né? Temos agenda, atividades. Hoje à noite tem lá o futebol com a turminha lá, tem o judô e também vai acontecer o encontro de casais, uma reunião especial lá com os casais às 20 horas. Então os casais da igreja aí, casais casados, estejam presentes, né? Chega com antecedência para a gente estar iniciando às 20 horas. Amanhã, sábado, vou dar um alô aí para os homens, né? Tem muitos homens aí nos ouvindo aí, varões valorosos, né? Tá com os braços aí em dia. Amanhã, às 6 horas da manhã, nós vamos sair da porta da igreja para Santo Antônio, para uma tarefa lá, uns serviços operacionais lá que estamos desenvolvendo com a nossa congregação. Então não se esqueça aí, homem, aparece lá na igreja às 6 horas para a gente estar embarcando e seguindo ali para nossos trabalhos de amanhã. À noite, amanhã, sábado, à noite, às 18 horas, vai acontecer também o 7º recital da nossa igreja, né? É um circuito cultural em nossa cidade que a Igreja Batista de Ipanema desenvolve. Irmã Cristiane, né, que é a ministra de música, professora de música, vai desenvolver todo o trabalho aí que já é conhecido e você pode estar participando com a gente, sua presença vai abrilhantar todo esse evento. No domingo de manhã será ministrado a ceia do Senhor, pastor Fernando, pastor Zé Dito. Então você, membro da igreja, precisa estar presente tanto na adoração, nas orações e também participando da ministração da celebração da ceia do Senhor. Domingo à noite segue o culto também às 19 horas. A sua presença é muito importante. Que o Senhor a todos abençoe e tenhamos o restante do dia, né, todo esse dia, debaixo da misericórdia do Senhor, debaixo dos cuidados dele. Amém? Amém. Glória a Deus, Samuel, pela sua participação. Seminarista Tiago, dê a sua saudação final aí e depois nós vamos terminar aqui com uma oração, impetrando também a bênção apostólica sobre a vida dos ouvintes. Querido ouvinte, espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Eu quero terminar aqui, né, mandando um abraço para a Beth, que é a nossa ouvinte que mandou mensagem aqui, para o meu pai que também nos acompanha, o Natal provavelmente também nos acompanhando aí pela rádio, e todos os outros ouvintes, né, que têm sido assíduos aí na programação. Roberto Duaz, isso mesmo, muita gente aqui, Danilo, enfim. Não vou lembrar de todo mundo, vou cometer o pecado. O Natal vai mandar aí uma foto dele dentro do carro, sintonizado na rádio lá. Daqui a pouco ele vai mandar a foto no grupo aí. É isso aí, Natal, um abraço aí. Eu quero, né, deixar aqui para os queridos ouvintes de forma bem rápida aqui o versículo 25. O Senhor é bom para que os esperam nele, para aqueles que o buscam, né? Essa síntese, né, aqui do texto que nós estamos trabalhando aqui, é uma espera ativa, né? Então nós confiamos em Deus, nós
o buscamos. Então é causa e consequência, né? Nós devemos buscar e esperar nele, né? Davi também vai dizer isso também no Salmo 46 e também no Salmo 42, né? Não Davi escreve, mas ele vai lembrar para nós: porque você está abatido, minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a ele, meu auxílio e meu Deus. Espere em Deus, mas o busque com confiança, trazendo memória, né, as lembranças das misericórdias que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas dia após dia. Amém. Vamos orar então, queridos, agradecendo a Deus por mais um dia, mais uma manhã, mais uma semana que está se findando, sobretudo pela graça e misericórdia do Senhor, que tem se renovado todas as manhãs sobre a nossa vida. Eu quero pedir que você coloque a sua luta agora diante do Senhor. Se você puder parar o que está fazendo, fechar seus olhos, talvez se ajoelhar. Se não tiver condição de fazê-lo, fique aí firme no seu afazer, na sua tarefa, mas ligue os seus pensamentos no Senhor. Lembre da sua luta agora, lembre da sua aflição, como Jeremias fez, mas lembre de forma ativa, como o Tiago falou aqui. Coloque nas mãos do Senhor. Diga para ele: Pai, essa luta está me afligindo, está tirando a minha paz, está tirando o meu sono. Como o Samuel disse aqui, às vezes traz picos de ansiedade, de preocupação, mas eu creio, Senhor. Diga para ele: eu creio, Senhor, que o Senhor é real. Como real é a minha luta, o Senhor é real. Eu sei que a minha luta é grande, mas o Senhor é maior. Eu sei que as lutas se renovam. De vez em quando aparece outra luta nova, mas não são jamais como a tua graça, que se renova todas as manhãs. E a tua palavra afirmou para nós nesta manhã: as tuas misericórdias não têm fim. Muito obrigado, Deus, por nos lembrar nesta manhã de que o Senhor está conosco. Te pedimos perdão porque muitas lutas que enfrentamos fazem parte, ó Deus, são consequência da nossa desobediência, por andar, ó Deus, fora do teu caminho, fora da tua vontade, tomar decisões, ó Deus, que não tem amparo, não tem fundamento e respaldo na tua palavra santa e poderosa. Nos perdoa, tenha misericórdia de nós, e que nós possamos, ó Deus, andar no centro do teu querer, no centro da tua vontade. Alcança cada lar nessa hora, cada família, cada casal, os filhos, ó Deus, a nossa comunidade de Ipanema. Vai nas escolas, ó Deus, nos hospitais, nos asilos, ó Deus, em cada ponto comercial da nossa cidade, em cada empresa, em cada igreja. Toma a vida de cada pastor, ó Deus, de cada líder religioso da nossa comunidade, que toda a nossa cidade desfrute nesta manhã da graça e da misericórdia do Senhor. Renova as nossas esperanças, ó Deus, e obrigado por estarmos vivos, respirando, pelas coisas pequenas que às vezes nós não valorizamos, mas que são importantes e valem mais do que o dinheiro, do que o ouro e do que a prata. Obrigado, sobretudo, pela tua presença, que nunca nos deixará nem nos desamparará. Que o teu amor, ó Deus Pai, a tua graça maravilhosa, Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, que a comunhão, a consolação e a paz do Espírito Santo seja sobre todos os ouvintes agora e sobre todo o povo do Senhor que está espalhado por toda a face da terra. Oramos até que o Senhor venha nos buscar, em nome de Jesus. Um ótimo dia, querido. Fique na paz do Senhor, um bom final de semana e que Deus continue te abençoando poderosamente.